Cumprimento os amados irmãos e caros ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos iniciar um estudo bíblico intitulado ao tema Teologia da Prosperidade. Um Evangelho sem cruz. Conforme os irmãos podem ver, Teologia da Prosperidade, um Evangelho sem cruz. Vamos iniciar este trabalho com uma oração para que Deus venha a derramar a sua glória. Este estudo foi algo que Deus tocou no meu coração de fazer. Aleluia. E perdi umas horas, não perdi, ganhei umas horas de estudo maravilhosas com Deus este fim de semana e Deus nos deu graça. Vamos então orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão por todos os meus pecados nesta hora, quer tenham sido pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, atos, palavras, por ação, por omissão, ocultos, meu Pai. Eu te peço que tu venhas a libertar, tu venhas a curar, tu venhas a salvar a alma, tu venhas a libertar, meu Pai, do pecado, dos vícios, dos demónios, venhas a quebrar correntes, venhas a batizar o teu Espírito Santo, venhas a renovar, venhas a operar curas e maravilhas através deste estudo, meu Pai. Venhas a repreender toda a casta de demónios, meu Pai. Venhas, Senhor, a operar maravilhas, meu Pai, e a preparar um povo santo para o grande dia e glorioso do arrebatamento em nome de Jesus. Amém? Daqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro de Portugal. Amém? E o tema neste estudo é Teologia da Prosperidade. Um Evangelho sem cruz. Vamos iniciar a nossa leitura bíblica de hoje com Gálatas capítulo 1, versículo 8. O livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim. O livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Eu sei de cor, mas é bom abrirmos e lermos. Aleluia. Aleluia. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o contexto que se encontra do versículo 6 ao versículo 10. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Anátema é maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Portanto, o apóstolo Paulo estava repetindo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito, seja anátema, maldito. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens, se ainda estivesse, ou se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, nós já temos aqui a base para o estudo de hoje. Nós vamos falar de um outro evangelho. É um evangelho maldito. Ele é conhecido como Evangelho da Prosperidade ou Teologia da Prosperidade. Glória a Deus, quantos podem dizer amém? Alabando gosha de guerra. Aleluia, glória. E se tu creres neste evangelho, aleluia, é um falso evangelho, é um evangelho sem cruz, sem prova, sem dificuldade nenhuma. Aleluia. O outro texto que nós vamos ler é em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 6 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia, aleluia. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon vem do aramaico, quer dizer riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Tem muita gente que o Deus dele é o Deus riqueza. Portanto, se tu aceitaste o Evangelho ou a teologia da prosperidade, ou o Evangelho da prosperidade, que vem da teologia da prosperidade, tu aceitaste um outro Evangelho que ele é maldito. Aleluia. Glória a Deus. E tu estás servindo ao Deus Mamon, o Deus riqueza, o Deus dinheiro, o Deus bens materiais, o Deus materialismo. Aleluia. É um Evangelho materialista. Diz assim, Arabachai, não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é a vida mais do que o mantimento? Do que a comida e bebida, e não há o corpo maior do que o vestuário, ou mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam nem cegam, ou seja, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado, cerca de 50 centímetros à sua estatura. Aleluia, não pode. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pouca fé. Assim é que está escrito, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, de sorte que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiramente, ou em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos, ou não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmos. Basta a cada dia o seu próprio mal. Só até aqui. Amém? Glória a Deus. Portanto, a teologia da prosperidade. Aleluia, glória a Deus. Hoje vamos falar da origem da teoria da prosperidade. Primeiro vamos definir o que é a teologia da prosperidade. Depois vamos ver qual foi a sua origem. Amém? Vou colocar aqui Em primeiro lugar, definição. Vamos definir. Em segundo lugar, vamos ver a origem. De onde se originou. Em terceiro lugar, glória a Deus, em terceiro lugar vamos ver aleluia, quais os objetivos? Objetivos desta teologia. Ou deste falso evangelho. E por último, em 4, consequências. Amém? Para os irmãos verem bem, em primeiro lugar vamos definir teologia da prosperidade. Em segundo lugar vamos falar sobre a sua origem, de onde é que ela veio. Em terceiro lugar vamos falar dos objetivos e em quarto lugar as consequências dramáticas desta teologia maldita dos quintos dos infernos. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos começar por definir. Definição. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, também chamada de Evangelho da Prosperidade, é uma doutrina religiosa, vem do latim religar, ou tornar a ligar. Nós temos só um que nos pode tornar a ligar a Deus, que é Cristo. Só um que pode nos ligar ao Pai. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou a si mesmo para resgate de muitos, para que a seu tempo desse testemunho. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Então, é uma doutrina religiosa cristã. Eu meti entre aspas, aqui no meu estudo, cristã, porque... Aleluia, porque isto não tem nada de cristão. Vais ver que é uma doutrina anticristã. Portanto, uma doutrina supostamente cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos. E que a fé, a confissão positiva, o que é a confissão positiva? A pessoa dizer, é a pessoa, por exemplo, estar desempregado, ter fome, ter frio, ter nudez, ter falta de vestes, estar a passar um problema de dificuldade. Não é? Por exemplo, a pessoa não recebeu o dinheiro este mês e declarar, não é? Declarar que está curado, declarar e decretar que está bem, que está próspero,
Não é que a dor saiu e a doença saiu. Portanto, a confissão positiva é aquela história do declaro, eu decreto, eu determino, eu profetizo. É tal história, o eu. Tira o eu e talvez Deus te use. Aleluia. Portanto, a confissão positiva é o homem à frente de Deus. É o homem dando ordens a Deus. Glória a Deus. Portanto, eles pensam que a bênção financeira é o desejo de Deus para todos os cristãos. Eles pensam que não vai haver nunca pobres no meio cristão, não é? E que a fé, a confissão positiva, o que é a confissão positiva? A pessoa tem fé, eu tenho fé que Deus vai me abençoar, por exemplo. Imaginando que eu estou doente, tenho fé que Deus vai me curar, mas Deus só me cura se Ele quiser, se for segundo a sua vontade, aleluia, porque Jesus, aleluia, Sharabanagasurya cantas, aleluia, Jesus disse, seja feita a tua vontade. Se for da vontade de Deus. Esta é a confiança dele. Temos, se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Também disse João, 1 João 5,14. Só se for segundo a sua vontade. Aleluia. Fé a gente todos temos que ter. Só que eles dizem que a fé... Só que eles dizem que quando a pessoa não tem uma bênção financeira para contar, é porque tem falta de fé. Isso é mentira. Pois já lá vamos. Então eles creem que a fé, mais a confissão positiva... A tal história, eu declaro, eu decreto, eu determino e eu profetizo. Quando nós sabemos que profecia alguma veio da mente humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer que a mente humana não produziu profecia. Então isto aqui é errado. Eu estou passando uma dificuldade, eu posso decretar, declarar, determinar e profetizar que ela já saiu e ela não sai porque eu determinei. Mas se Deus inspirar, se Deus colocar uma palavra profética nos meus lábios é diferente. Ou se Deus me revelar, aí eu falo com a autoridade divina. Mas esta confissão positiva é o homem confessar. E depois esperam que Deus cumpra aquilo que o homem falou. Mas Deus não anda a reboque do homem. Deus não é criado do homem. Deus faz só aquilo que lhe agrada. Aleluia. Nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Repara aqui. Portanto, eles creem que a bênção financeira é o desejo de Deus para todos os cristãos. Mentira. Mentira. Se fosse assim, nunca havia pobres no meio dos cristãos. E há. Nunca havia ninguém doente. E há. Inclusive o próprio apóstolo Paulo esteve doente e era um grande homem de Deus. Glória a Deus. Nunca havia ninguém passando lutas, dificuldades, prisões, açoites. E há. Olha aí os que estão sendo decapitados. Porque Jesus disse, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então vos torturarão, vos atormentarão e vos matarão. Estão sendo degolados por amor do Evangelho. Para a teologia da prosperidade, olha aí. Diz assim... Eles creem que a fé, a confissão positiva, que é a pessoa declarar, decretar, determinar, aleluia, e as doações para os ministérios cristãos vão sempre aumentar a riqueza do fiel. Ou seja, eles pensam que quanto mais a pessoa der, financeiramente, materialmente, para a casa do Senhor, mais ele vai receber, como se fosse uma moeda de troca. Mas Deus não é Deus de barganha. Repara, há aquela história da viúva. Sharamanaya, Oriandalabasurya Cantaramanaya, que deu a menor moeda que existia, a menor moedinha, mas deu tudo o que tem e deu com fé. E foi mais bem abençoada do que aqueles que davam grandes quantidades de dinheiro, do que lhes sobejava. Quer dizer, isto não é pela quantidade do dinheiro que tu dás para a casa do Senhor. Deus te agrada que tu abençoas a casa do Senhor com os teus dízimos, que é bíblico, não foi abolido. O que foi abolido foi o sábado. O dízimo não é lei, é anterior à lei. Mais as ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. E a casa do Senhor no Novo Testamento são as igrejas. É bíblico, tu abençoares, tu contribuis para a casa de Deus. Mas não é moeda de troca. Não é garantia que nunca vais ter uma prova. Deus prova aquele que queima para depois aprovar. Portanto, eles creem que a fé, mais a confissão positiva, mais as doações para os ministérios cristãos, vão sempre aumentar a riqueza ou a renda ou os bens materiais do fiel. Repara, glória a Deus, há mais coisas. Estamos ainda na definição. Para a teologia da prosperidade, o crente que está desempregado e passando dificuldades financeiras, materiais ou na área da saúde, não tem fé, está em pecado, endemoniado ou debaixo de maldição, então tem que se fazer uma quebra de maldições para que aquela maldição caia por terra. Tem que se orar por libertação. Veja que esta teologia ela é totalmente antibíblica. Glória a Deus, aleluia. Porque segundo os teólogos da prosperidade, o crente que está desempregado ou passando dificuldades financeiras, materiais ou na área da saúde, não tem fé.
está em pecado, endemoniado e debaixo de maldição. Se fosse assim, Lázaro teria ido para o inferno. Porque Lázaro, aleluia, era abaixo de pobre, era mendigo, era miserável. Não tinha nem o que comer, passava fome. Alá, desejava alimentar-se das migalhas que iam da mesa do rico. Lázaro também era doente. Não tinha nem uma casa, não tinha bens materiais onde morar. Jazia à porta do rico. Aleluia. Xaramanai à porta da casa do rico. Então vemos aqui, meu irmão. Isto é uma teologia furada. Furada. Amém? Quis enfatizar, ainda na definição. Aleluia. Estamos aqui na definição. Pois já vamos falar da origem. Ainda aqui na definição. Portanto, já vimos. É uma teologia segundo a qual a fé mais a confissão positiva e as doações, quanto maior melhor, vão sempre aumentar a renda do fiel. E o crente não pode passar dificuldades. Ainda na definição, eles dizem que o crente não pode ficar doente. Eles dizem que o crente não pode ser pobre. Rabandarabashaya. E não pode passar dificuldades financeiras. Aleluia. Nem lutas, nem dificuldades. Portanto, o crente, ainda na definição, o crente não pode ficar doente, o crente não pode ser pobre, e no ser pobre inclui não pode estar desempregado, não pode passar fome, nem passar necessidades financeiras ou materiais. E o crente não pode também passar lutas nem dificuldades. Aleluia. Quem crê, diga amém. Rabacantai. Vou já apagar isto aqui. Amém. Nós estamos a falar da definição. Glória a Deus. Estamos na definição, mas eu vou aqui. Olha aqui. Glória a Deus. Olha aqui. Os anormais dos teólogos da prosperidade dizem que o crente não pode ficar doente, adoecer. Dois, o crente não pode ficar pobre. O crente não pode passar lutas e dificuldades. Portanto, são as três heresias de perdição, doutrinas de demónios, que estes endemoniados dos teólogos da prosperidade ensinam ao povo. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. O crente não pode ficar doente. Glória a Deus, quantos podem dizer amém? Oriapa camandafanduri canta labassúria cantas néria. Alabando rogo shodarabastéria. Glória a Deus, aleluia. Rshibanaia. Glória, estou sentindo a glória. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Vamos comer Bíblia. Aleluia, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Vamos comer Bíblia. E Eliseu estava doente. Eliseu foi um profeta que fez o dobro dos milagres de Elias. Portanto, é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. Aleluia. Então Eliseu morreu de uma doença. Eles dizem que o crente não pode ficar doente. Estes endemoniados gadarenos, estes teólogos do inferno, estes filhos de Satanás, já vimos que isto aqui é errado. Errado. O crente pode sim adoecer. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Mais um exemplo. Que esta teologia é do inferno, é dos demónios. É uma doutrina de demónios, heresia de perdição, falso evangelho, evangelho maldito dos quintos dos infernos. Aleluia. Rabanai. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo estava dando um conselho a Timóteo
aleluia, para ele não beber mais água, mas que bebesse também um pouco de vinho. Que vinho é esse? Obviamente que isto não é o vinho alcoólico fermentado, não é o vinho alcoólico, é o sumo da uva, porque o vinho alcoólico provoca doenças no estômago, enfermidades terríveis no estômago, nos intestinos e nos órgãos internos. É uma das principais causas de mortalidade, de mortandade em todo o mundo. Então, o apóstolo Paulo não ia aconselhar Timóteo a beber uma coisa que fosse um veneno para o seu estômago. Ele estava aconselhando a beber, porque a palavra vinho, ela não define se ele é alcoólico ou se é apenas o vinho novo, o sumo de uva espremido antes de fermentar. Mas o contexto define. Obviamente que isto aqui era para ser usado como remédio. Era o sumo da uva, que tem propriedades terapêuticas, ao contrário do vinho alcoólico, que faz mal ao estômago. Glória a Deus. Então tu vês aqui Paulo aconselhando Timóteo a beber suco da uva, o sumo da uva puro. Aleluia, glória a Deus, Sharamanai, por causa do estômago. Se fosse garantida a cura de Timóteo, bastava dizer, olha, tu tens é que ter fé. Tu tens é que dar mais, fazer uma oferta de sacrifício, dar tudo o que tu tens. Ficar sem nada, ficar na miséria. Dar tudo o que tu tens aqui para mim ou para outro dirigente. Aleluia, glória a Deus. Sharamandava Assur. Ele disse, não bebas somente água. Então ele aconselhou um remédio natural. Um remédio natural para ele ficar bom no estômago. Para ele ficar, pelo menos, para ele ficar melhor no estômago. Glória a Deus. Sharamanaya, Surya Cantas Néria. Então vemos, Deus não quis curar Timóteo. Deus não quis curar Eliseu, nem sempre Deus cura. Deus tem todo o poder de curar toda a gente, mas nem sempre Deus cura toda a gente. Por último, Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 12. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Que espinho era esse na carne? Era no corpo. Era uma doença corporal, na carne mesmo, era no corpo dele. Já vamos ver que doença era essa. Glória a Deus, Gálatas capítulo, aleluia, 6, versículo 11. Vamos aqui a Gálatas capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus. Antes vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 5. Versículo 15, perdão. Diz assim, qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e vos darias. Então ele tinha problemas de visão. Era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Tinha problemas de visão. Sharabanaya. Só que eles não podiam arrancar os olhos e dar a Paulo. Embora amassem muito Paulo como um apóstolo do Senhor e quisessem o bem dele, não podiam fazer isso. Aleluia. Rikantashatakaya. Oh, glória a Deus. Agora vamos aqui no versículo 13 e 14. Glória a Deus. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não me rejeitaste nem me desprezastes. Isso que era uma tentação da minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então ele estava em fraqueza. Ele tinha problemas de visão. Gálatas capítulo 6, ainda dentro do meu contexto vais entender. 6 versículo 11. Vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Então ele tinha que escrever com letras garrafais porque ele via mal, para que ele mesmo entendesse o que estava a escrever. Está aqui provado, o espinho da carne do apóstolo Paulo era uma doença física, uma enfermidade física. Não tinha nada de espiritual, era físico. Porque ele era servo de Deus, era cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, Deus não quis curar Paulo, porque a gente vai ver aqui. Ainda novamente em 2 de Coríntios, capítulo, não é? 2 de Coríntios, capítulo 12. Paulo orou 3 vezes ao Senhor, olha aqui. Foi-lhe dado um espinho na carne, versículo 8, 12, versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus. Alabanda rabachai. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Então o apóstolo Paulo padeceu necessidade. Nas perseguições foi perseguido, passou dificuldades, lutas. Nas angústias foi atormentado, aleluia, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Pronto, está aqui bem claro. Deus não quis curar Paulo, Deus não quis curar Timóteo e Eliseu morreu de uma enfermidade. Deus não quis curar Eliseu. Então o crente não pode ficar doente, está chumbado. O crente não pode ser pobre. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, quem crê diga amém. O crente não pode ser pobre. Aqui no ser pobre inclui, não pode estar desempregado, alabai, passar fome e passar necessidades. Amém? Vamos aqui, já que estamos aqui com a mão na massa, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13.
Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A Bíblia também diz, em tudo dá graças. Se tu tens muito, dá graças. Se tu tens pouco, dá graças. Se não tens nada, dá graças. Mas tens Jesus, tens salvação, tens tudo. Porque, aleluia, és rico em fé. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Então o apóstolo Paulo teve momentos de fartura e momentos de fome. Tanto a ter abundância, teve momentos de abundância, como a padecer necessidade. Como momentos em que ele padeceu necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Então, está bem provado aqui, aleluia, que o crente pode ficar desempregado, pode passar fome e pode passar necessidades. Aleluia. Então ele pode ser pobre. Aleluia. Vamos aqui, irmãos. Vou provar, aleluia, que nunca deixou de haver pobres no meio cristão. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão. Isto era a igreja do Antigo Testamento, era a nação de Israel. Sempre haveria pobres no meio dos israelitas, dos irmãos israelitas, dos servos de Deus israelitas, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Alabanda rabacanto rabachéria. Oh glória, quantos podem dizer amém? Xarabagai. Então havia pobres no Antigo Testamento e não deixaria de haver pobres na terra. Alabai, uma profecia. Glória a Deus. Não vai deixar de haver pobres até os dias de hoje. Vais a Israel, tem pobres lá. Xaramanai. Agora vamos aqui, glória a Deus, para Lucas capítulo 6, do 20 ao 26. Vamos aqui para esta palavra aqui que Deus vai falar no teu coração. Lucas capítulo 6, do 20 ao 26. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Lucas capítulo 6, do 20 ao 26. Diz assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então são bem-aventurados. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, quando vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam aos seus pais, aos profetas. Portanto, faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Arabaxo da guerra, coisa tão linda. Oh glórias, Aramanácia. Romanos, aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 11. Mateus capítulo 26, versículo 11. Mais uma palavra que Jesus falou. Estou provando aqui, irmão. O crente não pode ser pobre? Claro que pode. Não é? Aleluia, glória a Deus. Não pode, meu irmão. Aleluia. Ele não pode é ser pobre em fé, tem que ser rico em fé e herdeiro do reino que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Mateus capítulo 26, versículo 11. Ramanai. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Portanto, sempre haverá pobres no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos, no meio dos cristãos evangélicos. Vai haver sempre pobres. Aleluia. Xarabandaiaia. É profecia e está-se cumprindo. Aleluia. A Bíblia diz também em Eclesiastes, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Aleluia. O mesmo sucede. A glória a Deus. Quem quer diga aleluia. Sharamando Remanai Surya Cantas Néria. Estou sentindo uma glória muito grande. Aleluia. Aleluia. Vamos aqui a Romanos capítulo 15, versículo 26. Romanos capítulo 15, versículo 26. Mais uma palavra para combater o falso evangelho da prosperidade, ou teologia da prosperidade. Um evangelho sem cruz, sem prova, sem dificuldade, sem luta. Romanos capítulo 15, versículo, aleluia, 26. Diz assim: porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Repara, havia, nos dias do apóstolo Paulo, que estava escrevendo esta carta, aleluia, endereçada à igreja de Roma,
Aleluia. Ele disse: pareceu bem às igrejas da Macedónia e da Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos. Então no meio da igreja há pobres. Havia pobres naqueles dias e há pobres nos dias de hoje. Fazer uma coleta. Aleluia. Hoje levanta-se cesta básica. Também se faz coleta. Levanta-se doações para ajudar os pobres. Alabassuria cantas néria. Está aqui provado quem são os santos, os que vão morar no céu. Sede santos porque eu sou santo. Disse Pedro. Aleluia. Andarai sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está lá o autor aos Hebreus no capítulo 12, versículo 14. Então os santos é os separados. Os dedicados, consagrados, aqueles que abandonaram o mundo, o pecado. Estou a provar aqui que há pobres no meio cristão. Ah, sim senhor. Alabando rogoshou. Tiago capítulo 2, de 1 ao 13. Tiago capítulo 2, de 1 ao 13. Atenção! Atenção! Glória a Deus, obrigado pela atenção. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, se na vossa congregação, se na vossa eclesia, se na vossa igreja, entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com um sórdido traje, vestido de pano de saco, vestido com roupa de mendigo, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disseres: assenta-te aqui, assenta-te aqui, num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do estrado, debaixo do meu estrado, ou seja, junto dos meus pés. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes movidos de maus pensamentos, juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres, Deus escolheu os pobres, aos olhos deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam para os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome daquele que sobre vós foi invocado? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos, ou seja, sois arguidos duas vezes, arguidos uma vez e outra vez, pela lei como transgressores. Por qualquer que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado por todos, ou de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Amém? Estou aqui provando. Aleluia. Finalmente, Provérbios, capítulo 22, versículo 1 e 2. Provérbios, capítulo 22, Provérbios, capítulo 22, versículo 1 e 2. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, ou se encontram. A todos o Senhor os fez. Então Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Ramanai cantorou xereguéria. Quantos podem dizer amém? Xeremaná suria cantas néria, canta lamanaia, surianas néria. Eu não poderia deixar de abrir aqui também em aleluia, glória a Deus. Agora, vemos aqui, o crente não pode ser pobre, ou não pode ficar pobre. Mentira. Há um tracinho, mentira. E o mentiroso é Satanás. Mentiroso. O crente não pode passar lutas e dificuldades. Isto é o que diz a teologia, o que ensina a teologia da prosperidade. Não pode. Aleluia. Mateus 24, 9. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então vos atormentarão, quer dizer, torturarão e vos matarão. Aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo. Xaramanagás, suriandalabai, o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Xaramanai. Alabando rogoshó. Em João capítulo 16 também há uma palavra muito forte. Olha aí o que Deus prometeu e vai acontecer, irmão, muito em breve. Eles já estão matando cristãos. Vai haver uma grande perseguição, uma grande aflição como nunca houve. Vai haver algo terrível.
Xarabacantai. Vai-se cumprir. A igreja vai ser perseguida. Já está a ser, mas vai generalizar. Cada dia estão sendo leis piores. Identidade de género. Ou ideologia do género. Legalização da pedofilia. Aleluia. Casamento gay. Adoção gay. Legalização do homossexualismo. Promoção do homossexualismo. Criminalização da opinião pública. Criminalização da liberdade de expressão. Criminalização da liberdade de religião. Da liberdade de consciência. Criminalização do cristianismo. Ilegalização do cristianismo. Jesus disse em João 16: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Para que vos não escandalizeis. Jesus estava falando para os discípulos. Os discípulos são a igreja. Porque disse: ide e fazer discípulos por todas as nações. Então discípulos é a igreja universal de Cristo. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará estar a fazer um serviço a Deus. Já cuidam de estar a fazer um serviço a Deus. Já estão matando cristãos, degolando. Além de todo o Médio Oriente, ali também no norte da África, já estão matando cristãos. E vai generalizar. Alamanto Ramanaya. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando aquela hora chegar, ou quando chegar aquela hora, vos lembreis que eu já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Muita gente diz que a igreja não vai passar nada, nenhuma luta, nenhuma provinha, não vai haver nada, não vai acontecer nada. Vai aguardando a dormir que eu não ando a dormir. Deus já me deu uma revelação sobre isso. Vai aguardando a dormir. A igreja tem que despertar. Desperta ao que tu dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te esclarecerá. No versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Jesus não disse que íamos escapar. Diz: tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isto aqui é palavra para a igreja. Quando aquela hora chegar, tu vais te lembrar que Jesus havia dito: mas o meu pastor disse que não era bem assim, que era um mar de rosas, que era o último e grande avivamento. Não vais ver o que é que vai acontecer. Se tu não estiveres firme com Deus, se não estiver na santidade, se não estiver na santidade, na obediência e na perseverança, em meio às lutas, que é para vencer as tempestades. Quantos podem dizer amém? Ora, andar à bassura. Então, o crente vai passar dificuldades. Está aqui. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28. 2 de Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Diz assim, o apóstolo Paulo dizia assim: são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu, ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que todos eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Olha as aflições que o Paulo passou. Muita gente diz que quer ser apóstolo. Tem uns que até metem um chapéu à cowboy e agora sou apóstolo. Aleluia. Quando a Bíblia diz que não é honroso ao homem cobrir a sua cabeça, mas à mulher é honroso deixar crescer o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu, deixar crescer livremente. Olha aí, que falsos apóstolos nunca foram perseguidos. Que apóstolos são esses? Trazem no corpo as marcas de Cristo, como o apóstolo Paulo? Não, então não são apóstolos. São apóstolos do capeta. Pregam só prosperidade, bênçãos e vitórias financeiras, mas não pregam correção, não pregam santidade, não pregam arrependimento. Falsos apóstolos. Recebi dos judeus, aleluia, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Portanto, 5 vezes 4. 200 açoites. Aleluia, glória a Deus, 200, ou seja, cerca de exatamente 195 açoites, quase 200 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, quase que morreu. 3 vezes sofreu naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Aleluia, ou seja, num local parecia o inferno. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, ou seja, dos assaltantes, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Aqueles dizem que são crentes, mas dizem que um pouco de pecado não faz mal, um pouco de vaidade não faz mal. São crentes, mas um pouco de batom, raspar a sobrancelha, meter um lapisinho, usar uma saia mais curtinha não faz mal. Satanás está na vida desses crentes, desses falsos pastores, desses falsos obreiros. Aleluia. O Rabacandai a dizer que sensualidade e lascívia patenteada em vestes imorais e em enfeites de meretício, que isso aí não é pecado. Não é pecado contra a santidade corporal de Deus, contra a doutrina da santidade corporal. Não é pecado. Isso aí são usos e costumes. Esses filhos do diabo, esses pastores do inferno. Eles vão pagar um preço. São falsos irmãos, falsos cristãos, falsos pastores. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 2 de Coríntios 6, do 1 ao 10. Diz assim:
E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, em muita paciência, nas aflições, ou seja, nas tribulações, nas perseguições, nas angústias, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, que é a paciência, na beniguidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas sempre enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Alabandou. Arabandou, xereguéria. Eu estou sentindo uma glória. Quem crê, diga amém. Aleluia. Então já vimos aqui. O crente não pode passar dificuldades. Aleluia. Mais um falso evangelho aqui. Está aqui. Portanto, no segundo, aleluia, estamos aqui a falar do primeiro item, perdão, da definição. Isto é um falso evangelho. É um evangelho satânico. Aleluia. Glória a Deus. Um evangelho do inferno. Dos quintos dos infernos. É antibíblico, é herético, é satânico, é diabólico. Glória a Deus, quantos podem dizer amém? Louvado seja... Ainda na definição, irmão, quero perder aqui algum tempo na definição, porque na definição já se tem o leque das doutrinas que eles ensinam. Eles dizem, há alguns pastores que dizem que Jesus era rico, que Jesus vestia-se luxuosamente, que Jesus tinha uma mansão de luxo, uma casa de férias em Cafarnaum. Aleluia. Tem um pastor dos Gedeões aí que tem que tomar vergonha na cara. Ele costuma aparecer até com apareceu com uma t-shirt da seleção brasileira. É adepto de futebol, então anda no meio da contenda, da porfia, da peleja, da dissensão da divisão. Porque quem ama o futebol, como é que pode amar a Cristo? Já está no meio da carne, na obra da carne, já está na luta, na peleja, na dissensão, já está no partidarismo, já está na heresia, já está... Eu sou de um clube, o outro é do outro, eu sou... Esse pastor aí, que aliás já largou a primeira esposa e arranjou outra, amém? Ele mesmo adulterou e o capeta entrou. Ele mesmo adulterou e o capeta entrou, já tem outra aí. Ele disse que Jesus era rico, que Jesus vestia-se luxuosamente, tinha uma mansão de luxo em Cafarnaum. Em Cafarnaum. Aleluia. E eu vou chamar este pastor filho do diabo. Porque lá no céu não vai entrar, está enganando o povo. Aleluia, olha aí. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que eu sei de cor. Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Está aqui. 2 Coríntios 8, aleluia. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? 2 Coríntios 8, 9. Porque já bem sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Portanto, há aqui um versículo contrariando esta doutrina que Jesus era rico. João capítulo 17, versículo 5. Diz, aleluia, João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Então Jesus tinha grande glória, mas ele se humilhou. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas vaziou-se a si mesmo, tomando a forma de ser, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que o nome de Jesus todos os joelhos sobre estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, Jesus se humilhou. Portanto, ele sendo rico se fez pobre. Aleluia. Então essa tese que Jesus era rico, quando andava aqui, é uma tese do capeta. Alabando rogoshoudarabastéria. Quantos podem dizer aleluia? Alabandarabasúria. Dizem que Jesus se vestia luxuosamente.
Aleluia. Olha aqui, meu irmão. Xarabandorou, xereia, cantas néria. Oh, glória a Deus. Olha aqui. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 diz assim. Amém? Ora, mais mentiras do capeta, mais mentiras deste Evangelho. Primeira mentira. Jesus era rico. Quando estava aqui na terra. Rico. Segunda mentira. Jesus vestia-se de luxo. De luxo, ou luxuosamente. Terceira mentira. Jesus tinha mansão em Cafarnaum. Amém? Agora, já vimos aqui, Jesus era rico? Não. Sendo rico se fez pobre. Então aqui a primeira mentira do capeta. Caiu por terra. Primeira mentira. Está aqui. A primeira mentira caiu por terra. Segunda mentira. Agora vamos aqui, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando para nós, para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Portanto, não tinha roupas de luxo. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Como de quem? De que os homens escondiam o seu rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada a terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos e com os poderosos lhe partirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Portanto, está aqui. Não tinha boa aparência, não se vestia luxuosamente. Cai por terra, Satanás. Esse teólogo da prosperidade vai cair por terra, que tiver a ver este estudo. Ou se converte ou vai-se arrebentar. Ou se converte ou se arrebenta. Não tem? Aleluia, vai-se arrebentar na palavra, no dia do juízo final. Esta é a minha palavra lá de julgar. Não sou eu que o julgo. A palavra, eu julgo ninguém. Tomara eu que todos salvem. Mesmo os que estão em pecado, mesmo aqueles que eu mencionei. Que Deus liberte os adultérios. Que Deus liberte as vaidades, das carnalidades, do mundo do futebol, do mundo da vaidade, da lasciva, das vestes imorais, dos enfeites de meretrício. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Até existe um irmão que diz assim, fala a Deus, para que este povo se converta, para este povo se converter. Aleluia. Glória a Deus. É necessário conversão. Tinha uma mansão em Cafarnaum. Aleluia. Vamos lá ver se a terceira tese tinha uma mansão, se Jesus tinha uma mansão em Cafarnaum, esta tese, se ela é verdadeira. Mateus capítulo 8, 19 e 20. Vamos ler o contexto, no 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou a que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, atenção, tu queres seguir a Jesus? Olha o que é que Jesus vai dizer para ti. As raposas têm covis, ou seja, têm covas. E as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Então está provado, olha. Caiu por terra o Satanás, que dizia que Jesus tinha uma mansão em Cafarnaum.
mansão de luxo, uma casa de luxo. Amém? Está queimado esse diabo. Um a um, esta teologia está a ser desmanchada, desmantelada. Amém? Está a ser arruinada. A teologia do capeta, do inferno. E é o que estão pregando as igrejas hoje. Ninguém prega que a igreja vai ser perseguida. Eles pregam vai ser um mar de rosas. Só pregam, vem cá buscar a tua bênção. Mas não pregam correção. Aleluia! Glória a Deus, Sharamanai. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado é o varão que suporta a tentação, porque depois de haver passado na prova, receberá a coroa da vida eterna que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, tu és provado. O Evangelho tem que ter cruz. Amém? Porque temos aqui o subtítulo deste estudo é um Evangelho sem cruz, ou seja, sem prova, sem luta, sem dificuldade. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus. A glória de Deus está aqui, irmãos. Então nós vemos aqui, aleluia, que este Evangelho é um falso Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Sharamanaya, Suriandas, Néria. Um falso Evangelho de Satanás. Glória a Deus. Vamos então falar um pouco sobre a cruz, o Evangelho da cruz. Mateus, capítulo 10, diz assim. Mateus capítulo 10, glória a Deus. 10, versículo 5 a seguir. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se alguém não vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando depois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que eu vos digo em trevas, dizei-o à luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, também antes aquele que pode fazer perecer, ou pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Porquanto qualquer que me confessar, diante dos homens eu confessarei diante do meu Pai que está lá nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem crê no Evangelho da Prosperidade, quem prega, quem vive o Evangelho da Prosperidade, está a negar a Cristo. Está a viver um falso Evangelho. O Evangelho verdadeiro é do arrependimento, não é da prosperidade. É um Evangelho maldito. Está a ser maldito. Vai ser malditos para o fogo eterno. Não os conheço. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim,
Axalá. Ora, vai cantar a séria. Oh, glória. Mateus capítulo 16, do 24 ao 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque todo o que quiser, porque aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la. E quem... Aleluia. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, assim é que é, não é a sua alma. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma. Bem claro. Sharamanaya, Ramanaya, oh glória. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, vamos a Marcos capítulo 8, Mateus Marcos capítulo 8, versículo 34. Diz assim: e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma. Porquanto qualquer que dentre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Aleluia! Lucas capítulo 14. Glória a Deus. Lucas capítulo 14. Rei Parramanai Suricantas Néria. Alabanto Shadagaia. Aleluia. Lucas capítulo 14, do 25. Aleluia, diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Aleluia, glória a Deus. Tem aqui um versículo muito interessante que é o 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Tem que haver renúncia. Tem que haver um planejamento. Tem que saber o que é que está em jogo, o que é que tu valorizas mais. É a salvação ou é o teu dinheiro? É a salvação, os teus bens materiais? É a salvação ou a tua carnalidade, o teu pecado de estimação, o teu adultério, a tua fornicação, a tua idolatria com o futebol, a tua idolatria com a televisão, a tua idolatria com os videogames, a tua carnalidade, a tua sensualidade, a tua lascívia patenteada nas vestes sensuais, nos enfeites de martício, nas pinturas, joias, maquilhagem, os piercings, nas tatuagens, as tuas contendas, as tuas invejas, o teu pecado de estimação a Jesus. Tens de largar tudo para vir a Jesus. Tens de largar a fornicação, o amazimento, a união de facto, o adultério, a idolatria, a feitiçaria, a magia, bruxedo, aleluia, rimanai cantoramachéria. Jesus está falando claramente ao teu coração. Lucas capítulo 23, do 26 ao 31. Lucas capítulo 23, aleluia, do 26 ao 31, diz assim: e quando iam levando, tomaram certo Simão, Cireneu, que vinha no campo, e puseram a cruz às costas, para que ele levasse após Jesus. E seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Diziam, choravam. Jesus, porém, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias, e são dias que já para os últimos tempos. Já para os últimos tempos. Dias virão, bem-aventurados as estéreis, e os ventres de que não geraram os peitos não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco. Quer dizer, Jesus, que era verde, que era puro, era limpo de coração, fizeram isso, quanto mais a nós que somos pecadores não vão fazer. Quando começarem a perseguir a igreja. Profecia, meu irmão. Lama suricantas néria. Então o Evangelho tem que ter cruz, tem que ter prova, senão é um falso Evangelho. Aleluia, não é o verdadeiro Evangelho. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é assim. Vamos agora falar da origem. A origem. 2. Origem. Amém? Vamos falar da origem. Já falámos da definição. Já vimos. Eles têm um falso conceito de Jesus. Um Jesus rico, com vestes de luxo e com uma mansão de luxo em Cafarnaum. Casa rica. Vemos que o crente não pode ficar doente, nesta teologia não pode ser pobre, não pode passar lutas e dificuldades. E se as passa é porque tem falta de fé, está em pecado, está endemoniado ou está debaixo de maldição, então tem que se fazer uma quebra de maldições, entre aspas.
Aleluia, glória a Deus. Agora vamos ver a definição. A definição não. Já vimos a definição, vamos ver a origem. Aleluia, glória a Deus. Portanto, a origem deste evangelho falso, porque ele é maldito, conforme Gálatas 1:8, é diretamente das catacumbas do inferno, do Hades, do Sheol, na mente de Satanás, que é o pai da mentira. Eles têm por pai ao diabo, que é mentiroso. E quando fala mentira, fala aquilo que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. E peca desde o princípio, João 8:44. Portanto, quem adota o evangelho da prosperidade, ele é filho do diabo, não é filho de Deus. A origem é no diabo. Só que este evangelho veio à tona, mais ou menos em 1950, em pleno século XX, através de Isaac Canyon. Isaac Canyon, aleluia, que foi o originador do pensamento positivo e da possibilidade. E daí veio também depois a confissão positiva. Amém? Também depois teve outros que desenvolveram estas ideias, Oral Roberts, T.L. Osborne, Kenneth Hagin, isto antigamente. Atualmente, não é? Temos Benny Hinn, temos Valnice Milhones, temos o apóstolo René Terranova, vários propagadores desta teologia da prosperidade, não é? Temos o apóstolo Jorge Tadeu e vários outros, não é? Edir Macedo, vários propagadores que propagam o evangelho da prosperidade. Portanto, antigamente era o Isaac William Canyon, do pensamento positivo e da possibilidade. Depois foi Oral Roberts, T.L. Osborne, Kenneth Hagin. Depois também Kenneth Copeland. E por aí, hoje em dia, isto é visto, onde é que ele é visto? Hoje em dia, ele é visto no G12, o César Castelhanos da Colômbia. O G12, aleluia, que é uma seita, muitos dizem é um movimento sectário. Para mim é uma seita da Colômbia, também exclusivista. Quem entrar na visão, quem entrar no barco, na visão, vai salvar. Quem não aderir, não vai salvar. Então, e é uma visão ecuménica. Portanto, o movimento G12, dos encontros de 3 dias com o capeta, da lavagem cerebral, em que regridem psicologicamente, confessam pecados que já foram perdoados pelo sangue de Jesus, não é? Fazem as quebras de maldição, lavagem cerebral, hipnose em massa, etc. Então, no G12, eles também pregam o falso evangelho da prosperidade. O G12 mais as igrejas neopentecostais. Neopentecostais. Qual é a diferença entre uma igreja pentecostal e neopentecostal? A igreja pentecostal crê em tudo o que está escrito de Gênesis a Apocalipse e crê no poder de Deus derramado. Crê que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, continua. E os dons espirituais também. Mas a igreja neopentecostal enfatiza o evangelho da prosperidade. Ou seja, é o evangelho da fama, riqueza, sucesso. É o evangelho mar de rosas. Portanto, tem outros objetivos. Então nós vemos, atualmente, quem defende estas ideias são as igrejas neopentecostais e o G12. E não só. E os pregadores que estão dentro de igrejas pentecostais sadias, que são falsos profetas e que pregam o evangelho da prosperidade. Alguns pregam nos Gideões também. Eu não estou a dizer que todos os que vão lá pregar os Gideões pregam o evangelho da prosperidade. Estou a dizer que muitos dos que lá vão não pregam arrependimento, santificação e juízo vindouro. Eles pregam prosperidade. Pregam confissão positiva, prosperidade e psicologia da autoestima. Tens que te sentir bem, tens que te amar a ti mesmo, tens que crer em ti, tens que ter fé na tua fé e coisas do género. Amém? Então isso é propagado pelos falsos profetas. Portanto, G12, igrejas neopentecostais e por último, falsos profetas. Vão todos para o inferno se não se converterem. Estão enganando o povo. Então o povo está em pecado, estão vivendo demasiados em adultério, em fornicação, em lascívia. Eles não pregam contra o pecado, estão bebendo, fumando, drogando. Eles pregam o quê? Deus vai-te abençoar, Deus vai-te prosperar, Deus vai-te multiplicar. Quem não gosta de ouvir coisas agradáveis? Mas é o capeta falando da boca deles. Portanto, já vimos que a origem foi no pensamento positivo e da possibilidade de Isaac William Canyon. Aleluia. No ano de 1950. 1950. Veio esta doutrina do inferno em pleno século XX. Portanto, ela foi aplicada, embora já houvesse ideias mais antigas, não é? Ideias mais remotas, mas ela começou a ser aplicada em força a partir de 1950, através dos teleevangelistas. Portanto, através dos evangelistas que têm programa de televisão. Eu, pessoalmente, sou contra a televisão. No meu ministério somos contra o ter-se
a televisão dentro de casa e usar televisão. Amém? Porque é através da televisão que o anticristo vai se comunicar. Aleluia, com todo o mundo. Aleluia. Obrigando a que todos o adorem e adorem a imagem dele mesmo, a imagem da besta. Amém? Glória a Deus. Então, já vimos aqui a origem. Glória a Deus. Nos dias atuais, não é? Nos dias atuais, um dos propagadores maiores do Evangelho da Prosperidade é o psicólogo. Cuidado com a psicologia. Não mistures psicologia com Bíblia. Não metas psicologia de autoestima dentro da igreja. Os conceitos de autoestima, os 4 temperamentos, isso é tudo heresia. Nós não temos que ter autoestima. Nós temos que nos humilhar para ser exaltados. Temos que confessar o pecado. Temos que nos arrepender. Temos que nos entristecer pelo pecado para que Deus nos alegre pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos exalte. Aleluia. Cuidado com psicólogos dentro das igrejas. Psicologia na igreja. Aleluia. Cuidado com psicologia. Nunca foi preciso psicologia. Depressão não se resolve com comprimidos. Insónia não se resolve com comprimidos. O pânico não se resolve com comprimidos. Fobia, medo disto, daquilo. Aleluia. Não se resolve com comprimidos. Resolve-se com libertação, com oração, jejum e santidade, obediência à palavra. Fechar a brecha, porque é demónio, para sair. Aleluia. Glória a Deus. Alabassúria, cantaramanaia. Então vamos aqui. Irmãos, o psicólogo Silas Malafaia editou uma Bíblia de Estudo herética. Bíblia de Estudo herética. É uma Bíblia de Estudo da batalha espiritual e da vitória financeira. Não a comprem. Ninguém compra esta Bíblia. Bíblia herética. Quem é que editou? Silas Malafaia, psicólogo evangélico. Psicólogo. Mistura psicologia, psicólogo. Amém? Evangélico. Amém? Não comprem esta Bíblia. Bíblia de estudo. Batalha espiritual e da vitória financeira. Nesta Bíblia de estudo infernal, vem o seguinte comentário. Portanto, um outro falso profeta que acompanha é o Maurice Cerullo, um americano também pregador da teologia da prosperidade. Olha aí. Olha o que é que vem nesta Bíblia. No item 14, pobreza. Definição de pobreza. Pobreza é escravidão. Ela amarra as pessoas impedindo-as de terem as coisas de que necessitam. A pobreza leva à depressão e ao medo. E ao medo. Não é a vontade de Deus que você viva na escravidão da pobreza. É a hora de Deus acabar com a escravidão das dívidas e da pobreza no meio do seu povo. Se fosse assim, aleluia, se fosse assim, Lázaro teria ido para o inferno. A gente já lá vai. É chegado o momento da liberação de uma unção financeira especial que quebrará as cadeias da escassez e o capacitará a acolher com abundância. Portanto, isto tudo está muito bem escrito, é muito bonito, mas não tem nenhuma base bíblica, é antibíblico. Pobreza é escravidão. Portanto, será que eu sou escravo da pobreza ou da riqueza? Há um versículo que vai combater esta doutrina herética do psicólogo e pastor também, Silas Malafaia. Que Deus o liberte, que Deus tenha misericórdia da alma dele. Amém? Porque ele está enganando o povo, levando o povo para o inferno. Ai daqueles que creem naquilo que ele ensina. Na maioria porque nesta área aqui, e ele antes dizia assim, que quem pregasse o Evangelho da Prosperidade era picareta. Ele chamava de picaretas. Portanto, é como se fossem ladrões, como se fossem enganadores, não é? Aleluia, um Evangelho do engano. E ele era contra o Evangelho da Prosperidade, mas aposta toda a fé, agora é a favor. Amém? Ele agora é a favor do Evangelho da Prosperidade. Tanto é que escreveu uma Bíblia com esse sentido. Ensinar o Evangelho da Prosperidade. Eu vou-te provar que este comentário aqui, pobreza e escravidão, é herético. E heresia é obra da carne. E heresia afasta o homem de Deus. Quem comete tal coisa não entrará no reino de Deus, a não ser que se converta. Cuidado. Não vás nas heresias do Silas. E que o Silas estiver-me a ouvir, que se arrependa, que se converta, porque eu não tenho nada contra a vida dele, contra a alma dele. Que Deus o liberte, que Deus o salve. Mas ele não pode estar a enganar e vou-me calar. Vou deixar as ovelhas serem enganadas por ele. Não vai ser enganado pelos ensinos dele. Não. Quem quiser ser burro, que vá atrás do Silas. Eu vou atrás de Jesus. Vou ao que está na Bíblia. Vou no que está na Bíblia, aliás. Aleluia. Ripa Ramanai. E a Bíblia manda denunciar os que promovem escândalos e dissensões. Isto não é para estar a fazer contendas nem nada disso no meio de cristão nem divisões. Porque a palavra de Deus ela divide o certo e o errado. Isto é para discernirmos o que é certo e o que é errado. Isto é errado. Esta Bíblia aqui é errada. Não comprem.
Amém? Vale mais comprares uma Bíblia simples, sem nada, sem nenhum comentário. O Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Aleluia. Aleluia. O Ramá andará saia cantas neri. Conforme existe o Silas, existem outros. Benny Hinn, por exemplo. Vários estão pregando heresia para o povo e levando o povo à condenação eterna. A quererem coisas que nunca vai acontecer. Amém? Cuidado. Eles precisam de se converter, nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. E deixar o Evangelho maldito e vir para o Evangelho bendito. Então vamos aqui a Romanos capítulo 6, versículo 16. Vou-te provar aqui. Romanos 6, versículo 16. Vamos lá ver se eu sou escravo da riqueza ou da pobreza. Não. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, ou seja, por escravos, para lhe obedecer, sois escravos ou servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém? Eu ou sou escravo do pecado e vou para o inferno, vou morrer espiritualmente, fico separado de Deus agora e por último vou para o inferno, ou sou escravo da obediência para a justiça, para ser salvo, obedeça à palavra pela fé. Portanto, não há escravos de pobreza nem de riqueza. Isto é mentira. Não leva à escravidão, pobreza. Ela amarra as pessoas, impedindo-as de terem as coisas de que necessitam. A pobreza leva à depressão e ao medo. Amém? Tiago diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Nós necessitamos de paciência para ser salvos. É na paciência que possuireis as vossas almas. Tiago 1:2. Então, vemos aqui a grande heresia, a grave heresia. Vamos abrir aqui também em Gálatas, amém? Diz aqui que pobreza leva à depressão e medo. Mentira. Mentira. Vamos aqui ao livro de Gálatas. Mas o fruto, 5:22, mas o fruto do Espírito é o amor. E tem mais coisas aqui. E contra estas coisas não há lei. Então, espera aí, se eu tenho amor, não tenho ódio. E está aqui outro fruto, o segundo, gozo. Se eu tenho alegria, a alegria é a nossa força. Eu não posso ter tristeza, depressão. Então, jamais as condições exteriores me podem levar à depressão. Alabando rabashai. Podemos ficar um pouco tristes, mas não ficamos deprimidos. Alamando sharabasiri andalabaia. Pobreza leva à depressão e ao medo. Amém? Então já vimos aqui que quem é salvo tem gozo, tem alegria. Então não pode ter depressão, ter alegria e depressão ao mesmo tempo. Está a chamar de endemoniados, está a chamar de malditos e está a chamar de mortos espirituais aqueles que realmente são pobres. Está ofendendo os pobres. Aleluia. Apocalipse 21:8. Isto leva ao medo. Vou-te provar. Deus não nos deu um espírito de temor, ou seja, um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de coragem, de ousadia e de intrepidez. Também disse Paulo. Se não estou em erro. Agora vamos aqui. Apocalipse 21:8. O que é que diz aqui? Estamos a refutar esta heresia de perdição, esta doutrina de demónios. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, esta palavra tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esta palavra tímidos, mas quanto aos tímidos, vão para o inferno. Eterno, que é o lago de fogo. Há o temporário, que é o Hades, Sheol, e há o eterno lago de fogo. Então reparem, quanto aos tímidos, esta palavra tímidos aqui é covardes ou medrosos. Portanto, os medrosos, então levam ao medo, então a pessoa é pobre, vai para o inferno. Então Silas Malafaia está mandando os pobres todos para o inferno. Os pobres são medrosos e são deprimidos. Então vão para o inferno porque não têm gozo, têm depressão, têm tristeza, angústia profunda. E vão para o inferno porque são medrosos, covardes. Vê o que é que esta Bíblia do inferno, dos quintos dos infernos, está fazendo. Também o psicólogo, ele tem curso de psicologia Silas de Malafaia, que Deus o abençoe e liberte. Não tenho nada contra a pessoa dele pessoalmente. Eu quero é que ele seja liberto e que pare de ensinar exercícios ao povo. Aleluia, amém? Aleluia, diz assim, Arabashuri. Ele também disse: Deus tem falado ao meu coração e vou dizer a você: quero ser profeta de Deus para quem me está vendo. Deus quer dar riquezas para os crentes nestes últimos dias. Ele disse isto aqui eu vi com os meus próprios olhos, num vídeo. Só que eles agora andam a retirar os vídeos. Ele não quer ter nada que o condene, então andam a retirar os vídeos que desmascaram
essas heresias. Em vez de pedirem perdão pelo que falaram e mudarem, começarem a pregar o verdadeiro evangelho, não se querem converter. Naquele dia vai ser tarde demais. Então repara o que é que está aqui escrito, aleluia. Aliás, o que é que o Silas disse? Deus tem falado ao meu coração. Não foi Deus que falou ao coração, foi o capeta, ou a carne dele. Deus tem falado ao meu coração, eu vou dizer a você, quer ser profeta de Deus para quem me está ouvindo. Ele pensa que está acima de Deus, está à frente de Deus. Profeta da cabeça dele. Ele quer ser, é porque não é. Ele não é profeta de Deus. Deus quer dar riquezas para os crentes nestes últimos dias. Mentira. Nos últimos dias o que Deus vai dar é prova. A igreja vai ser perseguida. Antes do arrebatamento, meu irmão. Tu que me estás escutando, grava bem esta palavra e escreve. Muita gente anda dormindo. Já existe aí a tecnologia da marca da besta. Já está disponível. Se olhares para o teu cartão bancário, eles já estão começando a perseguir. Já existe campos de concentração. Já existe caixões do FEMA. Já existe guilhotinas. E o FEMA foi fundado por jesuítas. E o Papa é jesuíta. E os jesuítas têm ódio mortal aos cristãos evangélicos. Têm um pacto, um juramento secreto. Prometem matar os evangélicos. Então tem gente ainda brincando. Não sabe os tempos proféticos que estão vivendo. Então o que é que Deus quer dar nos últimos dias? Provar a igreja para depois aprovar os seus fiéis. Nem todos dormiremos, disse o apóstolo Paulo. Nem todos vamos ser, aleluia, mártires. Nem todos vamos ser mortos. Mas todos seremos transformados. Haverá um grupo que já está destinado a ser martirizado, mas há um grupo que vai ser preservado. Mas vai passar a mesma prova. Para depois ser aprovado. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Isto é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então já vimos aqui, discernimos aqui, que esta Bíblia não vale a pena nem dar crédito à Bíblia, nem a este psicólogo, enquanto ele não se converter e não disser, não, de facto eu errei, porque ele apostatou. Ele era contra o Evangelho da Prosperidade. Tinha pregações contra. Agora, aleluia, agora é a favor. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então ele era contra, agora é a favor. Será que agora o Evangelho da Prosperidade ficou bom? Ou ficou bom só para o bolso dele? E daqueles otários que o seguem. Aleluia. Porque é preciso ser otário, é preciso ser cego. É preciso a pessoa não conhecer nada de Bíblia para seguir um homem destes. Vamos seguir a Jesus, vamos seguir a palavra. Vamos congregar numa igreja que prega santidade e sã doutrina. Vamos deixar de palhaçada, vamos sair da televisão. Vamos mandar a televisão para o lixo. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Então, glória a Deus. Eu rasgo o verbo, eu sou português, não estou aqui para agradar a ninguém. Amém? Aleluia. Vamos ver o exemplo de Lázaro. Olha aqui. Quem é que mentiu? Será que quem é que mentiu? Jesus? Lucas 16. Quem mentiu? Jesus ou Silas Malafaia? Pergunta. Vou escrever esta pergunta. Lucas 16. Lucas, capítulo 16. Lázaro. É a parábola do Lázaro e o rico. Quem mentiu? Dois pontos. Jesus ou o Silas Malafaia? Vamos agora ver quem é que mentiu. O Silas diz pobreza. Ela é escravidão, a gente não é escrava do pecado, não é da pobreza. E ela leva à depressão e ao medo. Então está mandando os pobres para o inferno. Agora vamos ver quem é que mentiu em Lucas capítulo 16. Vamos ver quem é que mentiu. Glória a Deus. Vamos tirar a prova dos 9. Lucas capítulo 16. Olha o que é que diz aqui. Versículo 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Portanto, ele era mendigo, ele era miserável, ele era abaixo de pobre, não era apenas pobre, era miserável. E jazia cheio de chagas à porta daquele. Portanto, ele tinha uma enfermidade, era doente, e não tinha onde dormir. Dormia à porta do rico. Aleluia, não tinha bens materiais, e desejava alimentar-se com as migalhas. Tinha fome, era esfomeado. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Portanto, certamente estava ali imundo, nem tinha como se lavar. Alabandarai, mas não porque ele quisesse, mas porque não tinha condição. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então o mendigo morreu e foi para o céu. Lázaro morreu e foi para o céu, seio de Abraão. Alabandarai. No Antigo Testamento, o seio de Abraão ficava mais acima do que o lugar de tormento. E havia um abismo que separava os dois locais. Então, neste momento, o Lázaro está no céu. Aleluia, porque Jesus subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Glória a Deus. Então Lázaro está no céu. Está na glória.
Foi transportado para o seio de Abraão, que é a palavra, a expressão hebraica antiga para paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi para o paraíso do Antigo Testamento. Aleluia. Transportado pelos anjos. E, aleluia. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico foi sepultado. E no inferno, o rico foi para o inferno. O rico foi para o inferno. Aleluia. Ripa ramanaya suricantas néria. Aleluia. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. Portanto, o inferno é um local de tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo depois ao Pai que o mandes à casa do meu pai. Glória a Deus. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas ouçam. Ou seja, eles têm o que resultou de Moisés e dos profetas. Tinham a palavra de Deus. Aleluia. Moisés escreveu os 5 primeiros livros. O resto do Velho Testamento, o resto da palavra de Deus, na altura, foi escrito por profetas. Disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés ou aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é por ver mortos. Amém? Então está aqui bem claro. Está aqui bem claro. Então, quem mentiu? Quem mentiu? Jesus ou Silas? O Silas, mentiroso, converte agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Te arrepende. Aleluia. Mentiroso. Está sendo um falso mestre para o povo de Deus. Para o povo que não tem conhecimento da palavra. Para o povo que não lê a Bíblia. Para o povo que não teme a Deus. Teme mais ao homem do que a Deus. Devemos respeitar os nossos pastores, mas aos pastores que andam de acordo com a doutrina, com a palavra. Não os falsos pastores. Saí das falsas igrejas, dos falsos pastores. Saí do meio deles. Sai dessa Babilónia, meu irmão. Aleluia. E tu que és o falso mestre, és um falso mestre, estás-me a ouvir, te converte. Converte ou vais-te arrebentar no dia do juízo final. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos agora aqui, aleluia, glória a Deus, Sharamanda Stéria Cantas Néria. Vamos agora aqui, meu irmão. Glória a Deus, quem crê diga amém. Já vimos a origem, aliás, já vimos a definição da teologia da prosperidade, já vimos a origem. Agora vamos aqui a 3. Objetivos. Só falta mais um, é 3 e 4. Objetivos. Objetivos. Quais são os objetivos? Quais são os objetivos? Aleluia. Os objetivos desta teologia é gerar riqueza. A. Riqueza. B. Fama. C. Sucesso. Portanto, é uma teologia. O objetivo é gerar riqueza, fama e sucesso. Amém? Está aqui. Riqueza, fama e sucesso. Amém? Glória a Deus. Este evangelho é um evangelho antropocêntrico ou egocêntrico, é um evangelho humanista e é um evangelho materialista. Não é? Que tem um suporte também na confissão positiva e também na psicologia. Eles usam psicologia de confissão positiva para lavarem os cérebros às pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vemos. Aleluia. Glória a Deus. Os objetivos são riqueza, fama e sucesso. Portanto, esta teologia da prosperidade, ele ama as riquezas. Vamos ver o que é que a Bíblia fala do amor às riquezas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Olha aqui. Vamos aqui um pouquinho mais para trás. Amém? Versículo 5. Vamos então atrás, no 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ou seja, pureza, é soberbo e nada sabe, mas delira. Portanto, quem pregar o Evangelho da prosperidade é soberbo e não sabe nada, é um tonto, é um louco, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade, ou seja, a pureza, seja causa de ganho. Dos tais, aparta-te, ou aparta dos tais. Portanto, eles pregam, mas para ganhar. Só pregam na tua igreja. Quantos é que há na sua igreja, Pastor Luís?
Quantos membros tem? 7 membros, 5 membros. Não vou, só se tiver 100 membros. Quantas ovelhas tem? Não sei o quê. Olha, quanto é que você me dá? Eu cobro só 1500 euros por noite. Portanto, pregadores que cobram para pregar. Não é? Teólogos, reverendos, entre aspas, não há reverendo. O reverendo é Deus, é Ele que deve ser temido e não o homem. Porque reverendo é temível. Reverendos, professores, doutores em teologia, conferencistas mundiais, europeus, internacionais, tudo isso, títulos pomposos. Todos essa gente aí, a maioria está em pecado. Aleluia, porque eles só pregam por dinheiro. Julgam que a piedade, a pureza da palavra, é fonte de lucro de ganho. Só pregam se lhe pagarem, senão não vão à tua igreja. Aparta dos tais. Mas é grande o ganho e a piedade com contentamento, porque nada trouxemos a este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, que é comida e bebida, e com que nos cobrimos, que é a roupa, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências nocivas e loucas, aleluia, loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado. Amém? Então estamos aqui a provar. Incentiva o amor às riquezas. Amam as riquezas, amam o dinheiro, amam Mamon, servem a Deus e a Mamon e amam as riquezas. Aleluia, servem a dois senhores. Aleluia, o seu Deus e a sua riqueza, o seu dinheiro. Aleluia. Glória a Deus, Alamanai. Há um contraste entre este Evangelho e o verdadeiro Evangelho do arrependimento. E o Evangelho do arrependimento e da cruz, da prova. Aleluia. Porque tens de ser crente para te arrependeres, para mudares de vida e para seres provado por amor do Evangelho, para depois ser aprovado, conforme Tiago 1,12. Quem quer diga amém? Alabandarai. O Evangelho verdadeiro. Portanto, tudo isto é lixo. Eu chamo este Evangelho lixo, porcaria. Este Evangelho é um nojo, são fezes. Alabai. Este Evangelho não vale nada. É antibíblico. Antibíblico. Aleluia, glória a Deus. É antibíblico este falso Evangelho do Satanás. Amém? O verdadeiro Evangelho, pelo contrário, ele enfatiza o arrependimento. Aleluia. Quantos podem dizer amém? E tem por objetivo a salvação das almas. Glória a Deus. Aramanaia. Lucas capítulo 24. Estamos já concluindo. Glória a Deus. Ainda sobre o amor às riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Porque Jesus disse para aqueles tipo, vem, vende tudo o que tens, vai, vende tudo o que tens e traz um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, aquele jovem rico, retirou-se pesaroso desta palavra triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Então nós vemos, é muito difícil um rico salvar, porque geralmente estão fixados no amor às riquezas. É um falso evangelho. Agora vamos aqui ao verdadeiro evangelho do arrependimento. Lucas também, no capítulo 24, o último capítulo de Lucas, do 46 ao 49. E disse-lhes, quem disse? Jesus, a quem? Aos seus discípulos. Assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. E em seu nome se pregasse a prosperidade. Dá um, vais receber 1000, vais receber 100 de volta. Manda agachoi, vende tudo o que tu tens, traz tudo aqui, para eu ficar rico e tu ficares na miséria. Vai pedir emprestado, tu que não tens dinheiro, vai pedir emprestado aí e traz aqui e vai fazer uma dívida para dar a oferta aqui na igreja? É isso? Não. Importa que em seu nome se pregasse o arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Convertei-vos e arrependei-vos para que venham os tempos de refrigério sobre as vossas almas. Aleluia. Ele mandou pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Xarabam, Daraia. E este sobre vós envia a promessa do meu Pai. Porém, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia. Glória a Deus. Então vemos aqui que coisa tão linda, coisa tão gloriosa esta palavra. Este é o verdadeiro evangelho. Arrependimento e a remissão na cruz. Tem que se falar de cruz. Evangelho não pode ser evangelho sem cruz, sem crucificação, sem luta, sem prova. Temos de seguir a Jesus. Aleluia. Ele foi perseguido. Se fizeram aquilo com o madeiro verde, não farão ao seco, ao pecador que somos nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem querer, diga amém. 1 Pedro 9. Finalmente, 1 Pedro 9, o último versículo deste estudo, e já vamos estar agradecendo,
1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Sharamanai Suryakantas Néria. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Eu estou aqui aprovando. Falso evangelho do diabo. Aleluia. Isto é um evangelho de Satanás. A teologia da prosperidade. Evangelho da prosperidade. Baseado na teologia da prosperidade. Aleluia. Evangelho do capeta. Do capeta. Do demónio. Glória a Deus. Quem querer diga aleluia. Erbandou. O objetivo maior, Ramanaya, do Evangelho verdadeiro, do arrependimento e da cruz, da remissão dos pecados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Alamanta para te salvar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Já vemos que o objetivo do Evangelho da prosperidade é riqueza, fama e sucesso. Ser famoso, ter muito sucesso, dar tudo certo, não passar nenhuma dificuldade, nenhuma prova. Esse é o objetivo. Eles querem ganhar a terra. Eles creem que o paraíso vai ser na terra. Estão iguais aos testemunhas de Jeová. Também dizem que o paraíso vai ser na terra. Então para os teólogos da prosperidade está quase igual. Porque estão pregando algo que nem eles mesmos podem dar. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim são as palavras do homem que se gaba de coisas que não pode fazer. Aleluia. Quem queria dizer amém? São mentirosos, meu irmão. São filhos do demónio. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quer dizer, Jesus alcançando a salvação. Quer dizer, quem entrar neste Evangelho vai para o inferno. Porque até pode prosperar. Deus é misericordioso, um ou outro pode prosperar. A maioria não prospera. Aleluia. Mas no final vai para o inferno, com toda a riqueza. Ganhou o mundo inteiro e vai para o inferno. Mas a Bíblia fala, alcançando o fim da vossa fé. O verdadeiro Evangelho leva para o céu. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Nesta hora eu estou sentindo uma glória. Vamos já terminar. Aleluia, glória a Deus. E Deus vai falar no teu coração de uma forma poderosa nesta palavra. Amém. Tu que me estás a escutar, sabes que Jesus morreu por ti naquela cruz. Passou 6 horas de agonia. Verteu sangue, suor e lágrimas por cada pecador, por amor às nossas almas, para que a gente não entrasse em condenação. Aleluia. Ramanai, tu que me estás a escutar, aceita hoje a Cristo. Os falsos mestres que eu citei, que se convertam, que aceitem a Cristo. Aleluia. Que larguem o falso evangelho, que confessem o seu pecado, para que sejam restaurados, reconciliados com Deus. Aleluia. É um falso evangelho e está levando muita gente para o inferno. Hoje em dia nas igrejas só se ouve de bênçãos, prosperidade. Bênçãos, prosperidade, vitória financeira. É a tarde da bênção, culto da vitória financeira. É a Bíblia da batalha espiritual da vitória financeira. Só se fala em vitória financeira e material. Agora, mas pastor Luís, você é incrédulo, não crendo na vitória? Claro que eu creio. Eu sou o testemunho vivo que Deus realmente opera e abençoa os teus filhos e faz grandes milagres também na área financeira. Mas quando Ele quer, na hora que quer e se Ele quiser. Porque tem gente que Deus não vai fazer milagre nenhum financeiro. Porque essa pessoa, se lhe der muito dinheiro, vai se desviar, vai gastar tudo com prostituição, vai para a prostituição, vai para a fornicação, vai para o adultério, vai largar a esposa, vai andar aí com as rameiras. Aleluia. Então tem gente que Deus não pode dar nada, porque não tem cabeça. Deus já sabe, Deus tem amor pela alma, não lhe vai dar nada, vai continuar pobre. Mas vai estar pobre e salvo. E humilde, porque se calhar se fica com riqueza vai se exaltar, vai ser soberbo. Então, irmão, cada um tem aquilo que tem. E dai graças a Deus por tudo que Deus te dá. Aleluia. Glória a Deus. Nesta hora, tu que ainda não aceitaste Jesus, sabes que Jesus morreu para te salvar. Para te salvar da condenação por causa dos teus pecados. Ele te perdoou os teus pecados. Aleluia. Naquela cruz. Se tu aceitares, aleluia, traz a vida eterna. Aceita o sacrifício de Jesus. Aceita Jesus como o Senhor da tua vida, o Salvador da tua alma. E tu que estás desviado, volta hoje, aleluia, ao caminho de Cristo. E tu que estás numa falsa igreja, aprendendo coisa errada, vem para o caminho de Deus hoje. Larga os falsos profetas, larga os pastores da televisão. A maioria deles, falsos profetas. Até hoje ainda não vi um programa televisivo, eu não tenho televisão, mas ainda não vi um programa televisivo gospel ou evangélico que fosse de santidade e sã doutrina. A maioria, aliás o que eu tenho visto até agora, todos, falsos profetas, pregam o G12, pregam o Evangelho da Prosperidade, a confissão positiva, a psicologia na igreja. Aleluia, pregam o ecumenismo. Aleluia, então é a hora de tu aceitares a Cristo mesmo. Amém? Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.